Um bom sábado a quem está aqui presente conosco, um bom sábado também para quem está nos assistindo pela nossa transmissão. Antes de chamar aqui a nossa equipe de hoje, uma equipe fera de peso, eu tenho um convite para fazer para você, um lembrete, na verdade, sobre esse projeto que é fantástico. Tá bom? Não sei se a câmera vai pegar daqui, mas eu estou com um folder aqui da Recolta 2020. E o tema é Faça Alguém Sorrir. Para você que talvez que está assistindo agora, não conhece o que é esse projeto. É um projeto que nós temos na Igreja Adventista, onde nós divulgamos para as pessoas o que a igreja tem feito em prol dos necessitados, os projetos sociais que a igreja tem. E através então dessa apresentação, nós pedimos uma ajuda para aqueles que têm condições e que podem ajudar para que esses projetos tenham a sua continuidade. E parte desses recursos, a grande maioria dessa parte, do valor da recolta, ela vai principalmente para auxiliar crianças que não têm condições de estudar num colégio particular, por exemplo, na nossa rede adventista. Então, esse valor é revertido para pagar o estudo integral dessas crianças. Então, você pode fazer não apenas as crianças sorrir, mas também outras pessoas sorrirem, porque parte desse dinheiro também volta para a nossa igreja e aqui auxilia o departamento da ASA, que é a Ação Solidária Adventista, o Clube de Desbravadores e o Clube de Aventureiros. Então, faça parte desse projeto. Você sabe as formas que você tem para fazer. Você pode fazer uma transferência via o aplicativo 7Me. Você pode fazer também, você pode trazer aqui durante a semana para o pastor Bruno, quando for trazer seu dízimo, ou para algum aconselhamento espiritual. E você pode também colocar dentro dos envelopes que chegarão até vocês. E dentro desses envelopes você pode então trazer aqui à igreja quando vier a um culto presencial, nós temos agora essa disponibilidade, ou também trazer durante a semana para o pastor Bruno, ok? A forma que você vai fazer não tem importância tão grande, porque você tem diversas formas, mas o mais importante é você participar desse projeto também. Muito bem, falamos um pouco do projeto da Recolta, e agora eu gostaria de chamar aqui nossos dois convidados. Gostaria de chamar primeiro aqui o Marcos Hans, os dois são Marcos, né? Olha que interessante, uma dupla de Marcos. Mais conhecido como Marquinhos, não, né? Como Marcão, muito bem. Para quem não conhece, o Marcão, ele é o nosso primeiro ancião aqui da nossa igreja e também faz parte da classe 6. Ele disse ali que quando a mulher manda, ele também é professor e passa a lição ali e nos auxilia nessa classe então. Marcão, seja bem-vindo. Sentimos muito a tua falta e que bom que você está aqui conosco hoje. Obrigado, é um privilégio estar aqui de novo na igreja após um grande período e que bom também rever alguns dos nossos irmãos aqui na igreja. Um pequeno recado que eu quero dar é só um agradecimento realmente a essa turma que tem deixado plugado, ligado à nossa igreja, quer o pessoal da mídia ali, da comunicação, quer o pessoal aí da música, a própria turma de ancianato que está reduzido. Então, parabéns e muito obrigado por essa turma que realmente tem mantido essa igreja ligadona. Amém. Nós temos um segundo Marcos, muito conhecido da igreja aqui também. Oi? Ah, o pai do Marcos, verdade. É o pastor tal, é Zilmar, a confusão aqui acontece, né? Cabeça de jovem é assim. É o pastor Zilmar Tauber, pai do Marcos Tauber. Mas é tudo Marcos, né? Tem Marcos aí, estamos faceiros, estamos felizes. Meu pastor, meu professor, olha só. Viu, pastor? Se alguma coisa der errado aqui na minha vida, a culpa é do senhor, o senhor foi meu professor. Estou brincando. Mas um grande professor, e está conosco aqui também, ele que está representando também a classe 1, aonde ele é professor também, e também faz parte do nosso grupo de anciãos aqui. Pastor, seja muito bem-vindo. Já aproveito para mandar um abraço para o meu amigo Marcos Tauber, já que a gente já fez a confusão aí. Ele deve estar assistindo lá em Portugal, né? O pai está aqui, ele deve estar assistindo. Pastor, seja bem-vindo mais uma vez. É muito bom tê-lo conosco aqui na nossa lição. Feliz sábado a todos os irmãos e amigos nossos, os que estão na igreja, os que estão diante da internet. E quero dar um abraço aos meus alunos da classe 1, que Deus abençoe a vida deles, o lar deles. E também um abraço para a Elvira e o Marcos, que estão nos vendo essa hora, a Leimar, em Portugal. Que Deus abençoe a igreja deles e eles também. É isso.
Muito bem. Muito obrigado, pastor. Vamos então para a nossa lição dessa semana, a lição número 8, que trouxe um tema muito importante dentro de todo esse processo que a gente está vendo de levar amigos para Jesus. E o tema dessa lição é ministrando como Jesus. Alguns aspectos talvez a gente já viu em outras lições, mas o mais interessante é que a gente sempre tem algo novo a aprender, a gente sempre aprende alguma lição nova, até porque às vezes a nossa visão acerca de um tema, nós temos pontos diferentes. O verso a memorizar dessa semana está em Mateus capítulo 9, verso 36, e diz assim: vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Jesus, ele tinha uma grande preocupação com as pessoas. A gente vê isso durante a lição inteira dessa semana. Mas aqui na lição de sábado, pastor Tauber, a nossa introdução aqui, ela traz uma informação muito interessante, que Cristo, ele tinha um método de evangelizar. E a lição por várias vezes usa esse termo, o método de Cristo. A pergunta, já vamos estranhar com o senhor aqui, pastor, a pergunta é a seguinte: qual era esse método que Cristo tinha para evangelizar e como nós hoje podemos aplicar esse método na nossa vida como cristãos? A questão é que esse método poderia ser no plural até, vários métodos, e baseado em três assim modalidades, que eu coloquei até assim, ó, que não havia só um método, há muitos métodos que Jesus empregava, desempenhava no seu ministério. Vamos dar um exemplo assim, que a própria Bíblia diz em Mateus 9,35. Ele pregava, ensinava e curava. E quando ele falava, ele também não procurava só um tipo de audiência, por exemplo, de públicos. A Bíblia destaca que ele conversava com uma pessoa só, com 12, no caso os apóstolos, que tinha vez que eles se retirava com os 12 para dar instruções, e às vezes um número maior também de pessoas, como no caso os 120, não, os 120 que ele encarregou, e sair de 2 em 2, e ele também falava às multidões, né? Então o trabalho dele era variado. O que nós vamos estudar hoje, que fomos estudados, é que nós vamos debulhar mais como eram esses métodos, né? Como era a atitude dele, né? Que tipo de pessoa ele era quando realizava tal feito, né? No caso, num casamento, o que ele fez, que tipo de pessoa ele era, quando ele falou com o escriba, e qual é o método que ele usava. Nós vamos começar a analisar em cima desses três aí, ó. Pregava, ensinava e curava. E como ele fazia isso? Muito interessante. Tem uma frase da lição que, bem nessa linha que o senhor falou, pastor, que ela me chamou muita atenção e ela mexeu comigo. Essa frase diz assim, até um trecho, né, do livro Ciência do Bom Viver, página 143, de Ellen White, diz assim: unicamente o método de Cristo trará verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhe desejava o bem. Olha que interessante isso. Manifestava por eles simpatia, ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes a confiança. Ordenava então, segue-me. A gente vê um passo a passo aqui, uma ordem no processo de Jesus evangelizar. Primeiro ele se aproximava das pessoas, depois ele atendia às necessidades, o que de fato aquela pessoa estava precisando. Podia ser um consolo emocional, podia ser uma cura física, podia ser uma questão espiritual. Ele atendia às necessidades, fazia com que as pessoas confiassem nele, e então ele convidava as pessoas para seguir. Interessante isso, né? Às vezes a gente tem no nosso passo a passo de evangelização um processo contrário, né? A gente primeiro fala assim, ó, vem, segue, você tem que ser que nem a mim, e às vezes nem atendemos as necessidades, e a gente vê que é muito interessante esse método de Cristo, né?
E aí dentro desse método, né, pastor, como o senhor disse, ele fazia isso de formas diversas para atender as necessidades das pessoas. Interessante que ele não chegava e já oferecia, como a gente assim... Oferecia estudo bíblico. Mal a gente conhece alguém, já, tu quer estudar a Bíblia? Quer dizer, não, espera primeiro, que cria aquela afinidade da amizade, é isso que Jesus fazia. Seria até interessante, mas por causa do tempo, destacar cada frase, né, do método que ele chegava, para no final dizer assim, segue-me. Mas primeiro ele era simpático, estava ali com a pessoa atendendo a necessidade dela, ele não se preocupava só com a vida espiritual, mas ele ia por outros meios para chegar naquilo que ele queria, que era oferecer a sua palavra e o amor de Deus. Muito bem. Vamos lá, então, aqui para o meu amigo Marcão. Marcão, a lição ela fala também de que Jesus ele tinha como uma importância do seu ministério, claro que o método de Cristo nós vimos isso, esse passo a passo, e Jesus ele se importava com várias áreas da vida das pessoas, mas ele tinha uma importância muito grande em suprir as necessidades das pessoas. E a gente vê por muitas vezes, porque naquela época era uma classe muito desprezada pela sociedade, os enfermos, por exemplo, Jesus ele se preocupava em estar com essas pessoas, ele se preocupava em curar essas pessoas. E a pergunta é a seguinte, Marcão, por que para Jesus era tão importante suprir a necessidade das pessoas primeiro? Primeiro, como regra geral, todas as pessoas têm algum tipo de necessidade, quer física, mental ou emocional, todos têm algum tipo de necessidade. Bom, então eu posso perguntar para o senhor, quem não gostaria de ser curado da sua necessidade, da sua doença, ou seja, quem não gostaria de ser curado? Imagina nesse momento quem está com Covid, né, Marcão? Quem não gostaria de uma cura, quem não gostaria talvez de ter se livrado? Então Jesus percebia nas pessoas as necessidades, ele percebia, ele procurava, ele lógico enxergava, e nos enfermos ele tinha o desejo que as pessoas pudessem experimentar a plenitude, ou seja, o perdão também estava acompanhado. Então para Deus a cura física seria incompleta se também não tivesse a cura espiritual. A gente vê tanto em Mateus 9, 1 a 7, e também em Marcos 25, 5, 25 a 34, quando trouxeram um paralítico para ele. Bom, ao Jesus ver aquilo, ele simplesmente falou o que está no verso 2, vendo-lhes a fé, perdoou primeiro os seus pecados, ou seja, primeiro naquele paralítico ele perdoou os pecados. E depois sim fez a cura, tanto é que ele falou, levanta-te. E na mulher, aquela que tinha hemorragia, ela também tocou na veste, e por uma percepção de Jesus, ela perguntou, quem tocou minhas vestes? A mulher ficou toda apavorada, mas porque pela fé dela, também Deus a curou. E também falou, vá em paz, vá para casa, que teus pecados estão perdoados. Então, o que a gente vê na cura de Jesus, ele não fazia aquilo como um cara milagreiro. Ele fazia aquilo porque ele almejava tanto a cura física como a espiritual, porque o alcance era a vida eterna, porque Cristo veio para salvar todo mundo, era para curar todo mundo, é para atender as necessidades de todo mundo. Muito bom. A gente até percebe, eu estava pensando quando tu estava falando aqui agora, Marcão, que Jesus entendia que havia uma certa relação, né, da doença com o pecado. Claro. E a gente percebe isso hoje, de que muitas vezes as doenças que nós temos e as coisas que nós sofremos são por dois motivos. Primeiro, pelo pecado que está no mundo, um mundo de pecado, um mundo de problema, um mundo de desgraças, mas também, muitas vezes, a minha doença e os meus problemas são por causa do meu pecado, das minhas decisões. Às vezes, as decisões que eu tomo me levam a também sofrer, a ter problemas de saúde, a ter dificuldades. E interessante isso, Jesus ele sempre curava, mas não apenas trazia a cura física, mas principalmente a cura espiritual. Claro. Porque não adiantava a pessoa continuar numa vida de pecado, ela ia voltar a ficar doente, ela ia voltar a ter uma vida de problemas, ela ia voltar a ter uma vida de dificuldades. Então ele associava as duas, muito bom isso aí. E aqui no guia está bem claro, a maior necessidade do ser humano é de um relacionamento
da pessoa com Deus e a percepção de que sua vida tem uma importância interna, ou seja, primeiro essa ligação com Deus. E ainda para falar mais um pouco, os propósitos da cura por Jesus, na verdade, eram 3: aliviar o sofrimento, qualquer tipo de sofrimento e necessidade, era levar o perdão para essa pessoa, e terceiro, se preparar para a vida eterna. Muito bem. Pastor Tauber, chegou a sua vez novamente. A lição dessa semana nos fala muito sobre esse ministério de cura de Jesus. E quando a gente vai ver Jesus se preocupando em curar as pessoas, se preocupando com a saúde física e emocional das pessoas, quando a gente vai, por exemplo, para 1 Coríntios 12 ou Efésios 4, a gente vê ali os dons espirituais. Por várias vezes também, nos dons espirituais aparece ali o dom de curar. E aqui vem uma pergunta interessante, que talvez muitos tenham essa dúvida, pastor Tauber. Será que hoje, nós, Adventistas Sétimo Dia, século 21, será que hoje nós podemos desenvolver o ministério da cura? E se sim, como seria esse ministério da cura? Nos ajude a entender, pastor. A questão desse ministério específico de Jesus, tudo que ele fazia era para abrir portas, para chegar no caminho que ele queria, e que é correto, como o Marcão falou, é a questão da vida espiritual. Então ele era simpático, ele atendia a necessidade das pessoas, curava enfermos, mas qual é o objetivo? Para que a pessoa tivesse um coração acessível a ele falar do Evangelho para aquela pessoa. E a nossa igreja, a questão da cura, a nossa igreja pensa na cura, vamos dizer assim, ela é preventiva, ação preventiva para a saúde física e emocional. A igreja adventista, ela tem também uma preocupação para isso. Por exemplo, através das nossas orações intercessoras, né? Estamos orando pelos enfermos. Quarta-feira é um culto específico para os pedidos de oração, de vários tipos de problemas que a pessoa tem. A igreja adventista oferece assim, clínicas com tratamento de prevenção e até cura. E claro que não numa coisa assim de um culto específico, colocando a mão na pessoa e curando. Algo sobrenatural. Agora que quando a gente vai visitar alguém no hospital, não vai ali para fazer um passeio, né? Vai para orar em favor daquela pessoa, colocando na mão de Deus. E sobre a questão da cura, tem um texto que há muito tempo eu tirei esse texto de uma lição, e o autor da lição, na época, tirou a frase do Comentário Bíblico Adventista, volume 2, na página 966. Diz assim: se orarmos, Deus pode fazer por nós o que não faria se não orássemos. Veja só, se orarmos, Deus pode fazer por nós o que não faria se não orássemos. Aí alguém vai dizer, então eu vou pedir para Deus curar. Mas tem um ponto aqui, ó. Se orarmos, Deus pode fazer por nós o que não faria se não orássemos. Porém, aí agora entra algo interessante. Porém, os pedidos de cura devem ser feitos no espírito de submissão. Senhor, o Senhor sabe de tudo, não é? Estamos colocando em tuas mãos esse enfermo. E diz aqui, ó, qual é a atitude de Deus nesses casos? Só Deus sabe se a resposta de uma petição haverá de operar para o bem dos que estão envolvidos e contribuirá para a sua glória. Então, é para o bem das pessoas envolvidas? Será essa cura para a glória dele? Então, por isso que nem todos que a gente ora e pede são curados. Outros, sim,
mas tudo nas mãos de Deus, não é? E a senhora White fala no Ciência do Bom Viver, parece que é o capítulo Cura Mental, parece que é ali, que ela fala que mesmo que a gente ore e a pessoa venha a falecer, lembremos que aquele cálice amargo que nós vamos beber está sendo impulsionado pela mão de um Pai amoroso, né? Então, a questão da igreja que envolve na questão de cura, se envolve. Não é que a gente é indiferente. A gente não tem culto, alguém vai dizer, a igreja adventista não tem culto específico. Então ela não liga se a pessoa está doente. Claro que nós nos preocupamos, não é? Por exemplo, a nossa igreja tem um ministério das irmãs, liderado pela irmã Ana, parece que é nas terças-feiras, né? O que se faz ali? Meditação e louvor e a oração em favor dos pedidos, que estão incluídos pedidos de saúde também ali, não é? Então, Jesus, ele usava isso para levar a pessoa ao caminho dele, porque a própria lição falou que as pessoas que ele curou e ressuscitou também, com o tempo elas ficaram idosas e faleceram, não é? Então, para que o que Jesus fazia isso? Para favorecer o coração como um terreno fértil para o Evangelho, para a pregação do Evangelho. Pastor, só uma colocação, é que Jesus não era milagreiro, ele não queria fazer show, espetáculo do sobrenatural. O dom da cura é um dom para quê? Para a salvação. Muito bom. É é muito importante nós entendermos isso. Não, né? Esse ponto, Marcão, foi importante, eu não tinha visto ainda. É uma frase que a gente pode colocar nos futuros assuntos. Por que a igreja não faz questão de público, né? Espetáculo? Porque nós seguimos Jesus, ele fazia dessa maneira. Tinha aquelas multidões, tudo, né? Mas ele não fazia aquela questão, como tu falou, né? De exibicionismo e tudo. Tudo que ele fazia, é como diz o verso da lição, se compadecia das pessoas. Muito bom. E é muito importante nós entendermos isso no nosso contexto hoje, porque nós temos essa ideia de que, a igreja ter um ministério de cura é só se for algo sobrenatural, de o ancião ou o pastor ter o poder. Tá, só um pouquinho, eu lembrei mais um detalhe. Vai lá. A igreja, ela não fica isolada disso. Como eu falei, uma das coisas que nós usamos também é a feira de saúde. Sim. Que desenvolve o ensinamento dos 8 remédios. Para quê? Para possibilidade de cura, prevenção. Então a igreja adventista se envolve sim, né? Nesses ministérios que eu citei agora. E tem outros também, né? Até porque também naquela época nós não tínhamos um sistema de saúde, né? Não tinha remédios, não tinha tecnologia. Então, claro, as curas de Jesus, elas eram diretas. Hoje a gente sabe que tem ainda recursos e Deus nos usa através disso. Os jovens, por exemplo, e a igreja tem um projeto muito legal que é doação de sangue. Mas o que a doação de sangue pode fazer diferença? Faz muita diferença para quem, por exemplo, está hospitalizado, para quem está fazendo uma cirurgia, para quem precisa repor sangue. Isso é, de uma certa forma, ter um ministério onde eu me preocupo com a cura das pessoas. E o mais interessante de tudo isso que vocês falaram é que Jesus curava para a salvação. Mas o mais interessante é que esse ato de curar de Jesus é o que aproximava as pessoas dele. E olha só que interessante, quando a gente vai ver os milagres de Jesus de cura, as pessoas começavam a seguir a Jesus, os enfermos, não apenas pelos discursos que ele fazia, mas porque Jesus parou, Jesus olhou para uma pessoa que perante a sociedade era renegada, ninguém olhava para ela, Jesus deu atenção a elas, Jesus amou elas e Jesus supriu uma necessidade que elas tinham. E através então de suprir essa necessidade, que elas viam em Jesus uma pessoa totalmente diferente de todos os outros que existiam. E aí então eles despertavam o interesse em querer seguir Jesus e fazer de Jesus o seu mestre. E aqui a gente aprende uma coisa muito importante, né? A gente está preocupado com outros fatores e a gente esquece de suprir a necessidade das pessoas.
E a gente esquece que às vezes é essa forma, é essa atitude, é esse amor, é esse carinho, é essa atenção que a gente dá para alguém que talvez não tenha atenção do mundo, que vai fazer com que essa pessoa olhe para nós. E o objetivo não é olhar para nós, mas que olhe para o nosso Deus, para o Deus a quem nós servimos. Tem uma frase aqui da lição, de terça-feira, bem embaixo. Eu sei que isso aqui às vezes é contramão dos nossos anseios. Diz assim: o ministério da cura de Cristo incluía muito mais do que a cura física. Olha, lição de terça, bem embaixo ali, o texto. O ministério da cura de Cristo incluía muito mais do que a cura física e emocional. Ele ansiava que as pessoas voltassem a experimentar a plenitude que havia sido destruída pelo pecado. Para Cristo, olha só, para Cristo a cura física sem a cura espiritual era incompleta. Se o amor de Deus nos motiva a desejar saúde física e emocional de alguém, Ele também nos motiva muito mais a desejar o bem-estar espiritual da pessoa, para que ela viva da maneira mais plena possível aqui e por toda a eternidade. Muito bem, pastor. Estou falando demais. A lição, ela nos faz um convite especial, né? E esse convite é nós fazermos a diferença para as pessoas no mundo onde nós estamos, assim como Jesus fazia a diferença. E ela cita ali duas ilustrações, que é que nós como cristãos hoje deveríamos ser o sal da terra, e nós deveríamos ser também a luz do mundo. E aqui vai a pergunta então para o Marcão. Marcão, o que Jesus quis dizer quando Ele nos disse que nós somos a luz do mundo e o sal da terra? Qual é o nosso papel hoje como cristão? Qual que é a nossa função? Antes da resposta, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e no contexto, porque na época de Jesus existiam líderes religiosos, saduceus, fariseus, escribas, etc., que se achavam os mais religiosos, os mais santos, e eles faziam o quê? Para não se contaminar, eles não se aproximavam das pessoas, eles não se envolviam com as pessoas, então era o grupo deles e ponto. Jesus não, Jesus fazia justamente ao contrário, se envolvia com as pessoas, se misturava, entre aspas, com os ímpios, para fazer o quê? Para fazer justamente essa aproximação do qual os líderes daquela época não faziam. Então, num dos sermões, exatamente o Sermão da Montanha, Jesus, num dos versículos lá no Mateus, deixa eu ver aqui, Mateus 5, 13 e 14, ele falou que nós devemos ser o quê? Como sal da terra e luz do mundo. Foram analogias interessantes, porque indo pelo sal da terra, que todo mundo sabe, é um dos principais temperos aí da cozinha, ou seja, ele que dá aquele ponto, poxa, está bom ou está ruim, é o sal que faz isso, tempera a vida. E isso outra função, a função do sal também é para preservar. Naquela época não se tinha, lógico, a refrigeração, então se preservava, como também hoje se faz, no sal. Por quê? Porque o sal também tem essa propriedade. Então, as propriedades do sal devem ser as características do cristão hoje. Do quê? De preservar e também de temperar as vidas das pessoas. Preservar o quê? Dando essa atenção, esse acolhimento, ou seja, fazendo com que a pessoa se aproxime da gente e a gente possa mostrar Jesus. O outro lado é o lance da luz. Onde há luz não há trevas. Então, se a gente chegar, se infiltrar, se adentrar a qualquer espaço, a qualquer lugar, a qualquer comunidade, a qualquer grupo, se a gente for realmente reflexo de Jesus, a gente coloca essa luz dentro da onde há necessidade da escuridão. Muito bem. Eu literalmente fazer a diferença, né? A luz, ela faz muita diferença, e nós percebemos isso hoje. Tanto é que quando falta luz na nossa casa é um pavor, é um desespero. E o sal também, né? Comer uma comida sem sal, aí alguém que entende de comida falando para nós, comer comida sem sal não dá, né? Então é literalmente fazer a diferença. Eu me lembro de uma época que eu estava liderando a campanha de comportagem, só uma ilustração para nós, e eu estava ali com o comportor, nós estávamos indo almoçar na hora do almoço, estávamos indo num restaurante, ali na cidade de Caxias. Quando nós estávamos entrando no restaurante, bem do lado do restaurante, assim, a porta do restaurante, estava ali um morador de rua
pedindo alimento, num ponto estratégico, né? Muito bom a ideia dele. E aí nós passamos então por aquele homem, ele estava ali de uma forma bem ruim, e aí o comportor ele falou assim, nossa, Vandinho, todo mundo sabe que é meu apelido é Vandinho, nossa, Vandinho, olha aqui, esse camarada, ele precisa de ajuda. E eu falei, é verdade, então vamos ajudar ele. E ele falou assim, tá bom, eu tive uma ideia. E aí ele pegou então essa mochila, abriu a mochila, e pegou um livro, A Grande Esperança, ou alguma coisa de esperança, um dos livros de esperança. E ele pegou então a esperança e falou assim, agora eu vou ajudar esse camarada. E pegou e entregou aquele livro da Grande Esperança para aquele morador de rua e saiu. E eu fiquei olhando assim e falei assim, peraí, cara. Não, e foi muito engraçado porque o camarada pegou o livro, tipo assim, olhou, botou do lado e não fez diferença nenhuma. Por quê? Porque por mais que ele precisasse conhecer o Evangelho, a gente sabe que as pessoas precisam conhecer o Evangelho, naquele momento a sua necessidade maior não era conhecer o Evangelho, era ser alimentado fisicamente. E aí então eu chamei aquele comportor, falei assim, não cara, vamos ali, fomos no restaurante, pegamos uma vianda, fiz ele pagar metade comigo, para ele entender o que é missão, levamos então a vianda para aquele morador de rua, e aí sim agora o homem sorriu, abriu o sorriso, e até pegou o livrinho na mão depois para ler, mas agora com a barriga cheia, com a sua necessidade suprida. É isso que Deus nos chama a fazer, né? Fazer diferença. Pastor, nós devemos influenciar positivamente na sociedade, nós cristãos, ainda mais cristãos adventistas. E pena pelo tempo, vou dar uma resumida muito grande. Vai lá. Não sei se vocês lembram que um vídeo de era um tcheco, o nome dele é Nicholas Winton. Ele foi fazer uma palestra, dentro dessa palestra era para contar o que aconteceu na época lá da Segunda Guerra, quando ele salvou algumas pessoas. Então ele começou, eu fazia isso, eu até desviei ali documento, ou seja, ele conseguiu salvar várias pessoas antes de ser deportada para campos de concentração. E aí o entrevistador ali que estava fazendo a reunião, falou, escuta, tem alguém aqui dentro que foi salvo por esse senhor, ou sabe de alguma história? Então começaram a se levantar várias pessoas para dizer o quê? Para agradecer esse homem. Esse homem salvou nada menos que 669 pessoas do Holocausto. E só mais resumido ainda aí, a gente viu o tal da lista de Schindler. Era um homem que fazia parte do nazismo, ou seja, ele era nazista, muito embora tcheco. Ele tinha uma indústria, ele era um industrial alemão que tinha indústria de esmalte, de munição, tanto na Polônia como na Tchecoslováquia. E na Cracóvia, essa fábrica que então ele teve, ele escondia, quer dizer, antes era o âmbito, o que ele queria, era lógico, era negócio, ele queria lucro. Depois ele foi vendo, ele foi sendo transformado para quê? Para que ele pudesse, na fábrica dele, ser o quê? Ser um esconderijo, e também falsificava documentos para salvar quantos? Ele salvou nada menos que 1.200 pessoas do Holocausto. E aí eu lendo sobre uma enfermeira, a tal da Irena Sender. A Irena Sender era uma enfermeira que trabalhava no serviço social também na Polônia, isso já em Varsóvia, que ela, como tinha o crachá, ela podia entrar nos guetos. E nos guetos da criançada dela, ela conseguiu proteger de tal forma, tanto escondendo como fazer a documentação, ela conseguiu salvar 2.500 pessoas, ou seja, uma pessoa. Aí, sabe o que ela frisa? Eu continuo a sofrer dores de consciência por ter feito tão pouco. Então, a pergunta, será que nós, sendo sal, sendo luz da terra, estamos fazendo muito ou estamos fazendo pouco? Porque aqui, só de contar, foram aí 4.000 pessoas salvas. Nós temos que salvar algumas pessoas. Muito bem. Talvez falar menos, né? Menos discursos e mais ações. Muito bem. O tempo foi curto, o tema é muito interessante, por isso o convite para você estudar a lição durante a semana, para que você possa aprender bastante. Pastor Tauber, encerra para nós com uma oração, por gentileza. Pai Santo, nosso Deus, agradecemos mais uma vez por Senhor deixar revelado num livro a Tua Palavra, a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Messias, aonde pela Sua vida, Ele falando e também estando perto das pessoas,
O seu interesse era como um pai, desejoso para fazer aquele filho estar seguindo a tua vontade. Pai Celestial, que possamos na vida prática viver uma vida semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que as pessoas, com o passar do tempo, possam ver em nós que somos parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, rogamos a presença constante, diária, poderosa e benéfica do Espírito Santo. Assim como a parábola das 10 virgens, que possamos buscar sempre com reservas, em abundância, a presença do óleo, que é a presença do Espírito Santo. Abençoe essa igreja, a cada membro, a cada irmão e irmã, cada jovem, cada pessoa que congrega nessa igreja, sejam agraciados continuamente pelas tuas bênçãos, e que o Senhor proteja a cada um de nós de todo perigo, de todo mal, pois nós te rogamos pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a você que esteve presente conosco aqui, também quem está nos assistindo. Continue conectado conosco e com a lição da Escola Sabatina até semana que vem.